Olá! Nós estamos aqui numa nova série sobre a vida de Jesus. Uma série também, como a anterior, bem curta. É tão curta que vai ter somente estas duas mensagens. A mensagem de agora e a que vem. É a opinião de Jesus com relação à sua família. Como é isso? Duas vezes o texto bíblico, principalmente Lucas, vai mostrar essas duas vezes. Mateus e Marcos vão mostrar a segunda, que vai ser a segunda mensagem desta série. Vai mostrar como Jesus lidou com o tema família, com a sua família. Isso é interessante porque, se bem Jesus foi criado pelos seus pais, assim como mostra Lucas capítulo 1, e Lucas capítulo 2 vai mostrar que foi uma criança que foi sujeita aos seus pais, foi obediente em tudo. Quando Jesus iniciou seu ministério, ele desligou-se da sua família. E vamos ver isso nestes dois textos. O texto de Lucas, o primeiro texto é Lucas capítulo 11. Ele, na sequência, ele deveria ser posterior, mas eu coloquei primeiro, porque o texto é mais curto, então assim, eu quero começar por este e terminar com o mais longo na próxima mensagem. Então eu não vou pegar a cronologia neste momento. Lucas capítulo 11, verso 27 e 28. Se achou o texto, me acompanha na leitura, se não, pode ouvir juntamente a leitura do texto. Fala assim: enquanto ele dizia estas coisas, Jesus falando uma mensagem, uma mulher entre a multidão levantou a voz e lhe disse: bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamantaram. Mas ele respondeu: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, é claro que a mulher queria louvar a mãe de Jesus. Louvor normal, a própria Maria, em Lucas capítulo 1, no verso 48, fala assim: deu atenção à condição humilde de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas é claro, Maria, mãe de Jesus, quem outra mulher queria tanto fazer isso, mas nenhuma foi. Maria foi escolhida por causa da graça de Deus. Nada em Maria, na Bíblia vai mostrar que nada nela era suficiente como para merecer a graça de Cristo. Aliás, no mesmo capítulo 1, no começo desse cântico de Maria, conhecido como Magnificat, por causa do latim, ela fala assim: a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Se Maria chama Deus de Salvador, é porque ela reconhecia que era uma pecadora, assim como qualquer nós. Então, assim, a mãe queria louvar Maria, a mãe de Jesus. Nada de ruim, normal. Quando nós temos nossos filhos, o maior desejo é que as pessoas falem que é uma criança bem criada, não é? Era o sonho dos meus pais, que todo mundo olhasse para meu irmão, para mim, e falassem: oh, meninos bem criados, que pais maravilhosos. E eles se enchiam de orgulho quando ouviam isso. Eu não vou falar com que frequência ouviam aquilo, eu vou deixar isso na imaginação de cada um. Mas é o desejo de todo pai. Todo pai deseja que seus filhos sejam bem criados, bem comportados e que as pessoas louvem justamente os pais por causa dos seus filhos. Isso é bíblico, sabia? A Bíblia vai falar disso. A Bíblia mostra, em Provérbios capítulo 10, verso 1, que o filho sábio alegra seu pai, mas o insensato é a tristeza da sua mãe. No capítulo 1, verso 8, fala: meu filho, ouve a instrução de teu pai e não desprezes o ensino de tua mãe, pois serão como uma coroa de graça para a tua cabeça, ou colhares para teu pescoço. Se seguimos mais na frente, em Provérbios 23, 25, fala assim: alegrem-se teu pai e tua mãe, regozije-se aquela que te deu a luz. É uma grande alegria com os filhos. E este texto é interessante porque nos ajuda a pensar um pouco nesse relacionamento pais e filhos. Pense, por um lado, nessa expressão daquela mulher, como todos nessa hora poderiam ter olhado para Jesus e falar: certamente ele foi bem criado. Em Nazaré, Jesus era extremamente conhecido como filho de José e Maria. Todo mundo sabia quem era José, todo mundo sabia quem era Maria, todo mundo sabia que Jesus também era carpinteiro, assim como seu pai. Então, Jesus era uma pessoa extremamente conhecida na sociedade. Jesus era uma pessoa que era conhecida por aquilo que ele era, mas também por causa da sua família. E nós podemos ver em Lucas capítulo 2 que Jesus obedecia a seus pais no verso 51, e no 52 fala que ele crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e os homens. O cuidado com os nossos filhos é importante. Este texto também
Eu, como pai, eu vejo esse texto e eu gostaria que alguém falasse para meus filhos: bem-aventurados teus pais que te criaram também. Seria algo assim, eu sonho, meu sonho como pai, não que alguém falasse assim dos meus filhos quando eles se tornarem adultos, um tempo em que já não esteja mais conosco. E quando nós pensamos nisso, é claro que nós temos que pensar no investimento que como pais fazemos hoje. Então me permita neste momento fazer um parêntese para falar um pouco de família, relacionamento pais e filhos. A importância de trabalhar a fé com os nossos filhos. A fé não nasce por geração espontânea. A fé, na verdade, não é algo que se cria em nós como algo espontâneo, ou somente por ver o exemplo. A fé é ensinada. Nós devemos ensinar a fé. Nós devemos investir nos nossos filhos. Ela é regada, cultivada, semeada. Na verdade, semeada, regada e cultivada, não é? Essa é a ordem. Então, nós devemos fazer isso sempre com os nossos filhos. Inculcar a fé, ensinar a fé. Não no sentido que eles mais na frente vejam o que vão fazer. Nós devemos ser intensos, intencionais, espontâneos e esperando em Deus colher o melhor fruto na vida dos nossos filhos. Não podemos deixar a fé a um lado. Nós lutamos para que nossos filhos tenham a melhor educação possível. Nós lutamos para que nossos filhos sejam homens e mulheres de bem na sociedade. Mas acima de tudo isso, eles podem ser as melhores pessoas do mundo. Sem Cristo no coração, eles irão para o inferno. E nós devemos impedir que isso aconteça. Como? Mostrando a fé, ensinando, mostrando Deus, na teoria, através da palavra de Deus, mas também na prática, tendo uma vida digna que agrade o Senhor. E, é claro, porque nenhum de nós é perfeito, reconhecer nossos pecados, confessar nossos pecados, pedir perdão na frente deles, que eles entendam que Deus chama pecadores ao arrependimento e que o reino de Deus não é uma vida de santos que, usando a santidade como desculpa, mantém uma vida de pecado oculta. Não tem nada a ver com isso. A vida em Cristo é uma vida de arrependidos, de pecadores que, entendendo sua condição de pecado, precisam de Jesus todos os dias, todo momento, para continuar pela graça divina. Nossos filhos têm que ver isso. E também eles têm que ver o privilégio que é servir a Deus. A maravilha que é falar às pessoas de Cristo, se importar pelo outro, ligar para o outro, mandar mensagem, orar, pregar o Evangelho, fazer obra social. Nossos filhos têm que ver que o Evangelho é vivo, é real, não está somente nas quatro paredes na igreja. Nós devemos fazer isso. Um exemplo que eu gosto muito é o exemplo da mãe de John Wesley. John Wesley e seus irmãos, porque eram vários, eles eram uma família pastoral. O pai dele, Samuel Wesley, era pastor de uma igreja e, pelos seus compromissos, muitas vezes estava ausente de casa. Nos momentos em que o pai de John Wesley estava ausente de casa, a mãe assumia então o culto doméstico. Mas antes de tudo, ela ensinou seus filhos a orar, mesmo antes que falassem. Como? Por gesticulações. Como fazia isso, eu não sei. Mas ela fazia gesticulações para que os filhos aprendessem a orar antes de comer. Alfabetizou seus filhos usando a Bíblia. Ela manteve o culto no lar na ausência do seu esposo. E um dia na semana, quando seus filhos se tornaram maiores, cada dia se reunia com um deles para falar de assuntos pessoais. Então, esse exemplo na vida de John Wesley foi muito forte aqui. Anos depois, já sendo John Wesley um ministro da palavra, pregando o evangelho e fazendo tantas coisas, pede para sua mãe que continue intercedendo, porque essa intercessão que ela fez, esse cuidado que ela fez no começo, ele precisava ainda desse cuidado de Deus, de afastar-se do pecado, e precisava da oração da sua mãe para fazer isso. Então veja que maravilha quando nossos pais se investem, quando nós como pais também investimos na obra de Deus e nossos filhos ainda veem em nós o exemplo de Cristo em tudo. Tá, entenda. Nós estamos falando de perfeição. Estamos falando de vidas quebrantadas, que andam com Cristo sempre. O Evangelho é de vidas quebrantadas, de pessoas que dependem da graça divina, de pessoas que vivem para a glória de Cristo, de pessoas que compreendem que sem Deus são nada. Assim também como pais. Não é a procura do pai perfeito, é a procura de pais que querem ser como Cristo. Isso também é um parêntese dentro do parêntese. Tem filhos que cobram demais os pais.
Mas entenda uma coisa, nós não podemos cobrar aquilo que também nós não somos. Se você quer cobrar de seus pais serem cristãos de acordo com o coração de Deus, se você já pensa nisso é porque você já tem consciência da vida cristã. Então seja um filho segundo o coração de Deus. Nossos pais são uma alavanca, eles são a pista de decolagem. Mas depois chega um momento em que nós temos as nossas próprias pernas, as nossas próprias asas para voar. Eles fazem o primeiro trabalho, eles constroem, mas nós temos que continuar o processo. Então, se por alguma razão o seu coração está afastado de Deus, não culpem os seus pais. Olhe para Cristo e encontre o perdão. Seus pais poderiam ter errado, mas eles também são tão pecadores quanto você. Então nós temos que também muitas vezes poupar a culpa dos nossos pais e olhar para Cristo, porque todos nós olhamos para Jesus. Fechando os dois parênteses. A mulher fala para Jesus: bem-aventurado a mãe que te deu a luz e os seios que amamantaste. Mas Jesus, ele está acima da sua família, porque ele é Deus. Ele é o Verbo encarnado. Então o que Jesus faz? Jesus, que na sua natureza humana teve um desenvolvimento humano e precisou dos seus pais para viver, era o mesmo Deus que sustentava os seus pais para que o criassem como homem. Não deu para entender um pouco? Fique tranquilo, não tem problema não. Porque Jesus vai falar que antes são bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Por quê? Por que Jesus fala isso? Porque o importante é não perder o foco. Para Jesus, mais do que linhagem, é atender às suas palavras. A mãe teve uma influência na vida de Jesus, com certeza teve. José também. Embora as evidências indiretas da Bíblia mostram que José poderia ter morrido enquanto Jesus era adolescente. Mas era o próprio Jesus que sustentava tudo por causa da sua divindade. Maria e José ensinaram o menino Jesus a como se comportar como criança, como judeu, como alguém temente a Deus. Mas eles ensinaram Jesus de acordo com a lei. Uma lei cujo autor foi o próprio Jesus na eternidade. E o próprio Jesus veio para cumprir essa lei para que nós alcançássemos a vida eterna. Então vejam como Jesus está acima dos seus pais. Como é que simplesmente era bem-aventurada Maria por ter criado e amamantado Jesus, quando na verdade o próprio Jesus era quem sustentava Maria? Jesus se coloca acima de qualquer opinião da sua família. E por isso ele fala aquilo que falou: bem-aventurado aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Isso é o que interessa. Quem era bem-aventurado? Para aquela mulher era Maria. Para Jesus não. Para Jesus, Maria foi um instrumento de Deus para ser a sua mãe, para criá-lo. Tem o seu papel e sua importância. Mas Jesus olha para frente e ele fala: Maria teve seu papel, mas o mais importante é a palavra de Deus. O mais importante é obedecer os ensinos da palavra. O mais importante é atender aquilo que eu estou falando. Sabe por quê? Porque o nosso Deus e Salvador é Jesus. E Jesus queria que o foco fosse para Ele. Que as pessoas olhassem para Ele, o caminho, a verdade e a vida. As circunstâncias da vida de Jesus, a maneira como Ele nasceu, demonstra a sua divindade. Nascimento virginal, o Espírito Santo veio sobre Maria de uma maneira incrível, milagrosa. A maneira como Jesus então veio foi criado, sustentado pelos seus pais, mas pelo próprio Deus. A maneira que aos 12 anos nós vemos que Jesus já tinha certeza do seu chamado. A vida que ele teve. Na próxima pregação vamos ver como é que a família pensava de Jesus. Mas tudo isso Jesus fez por causa de que ele era o Senhor. Ou ele é o Senhor. Em Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, Jesus vai dar várias bem-aventuranças. E parece que esta bem-aventurança como que faltou. E Jesus acrescenta, mas na verdade esta bem-aventurança daqueles que ouvem e praticam nos lembra a parábola da casa.
da casa que foi fundamentada na rocha. Porque Jesus falou, todo aquele que ouve e pratica meus ensinos é semelhante àquele homem que constrói sua casa na rocha. Jesus quer ser a rocha pela qual as pessoas construam a sua vida. Não olhando a mãe de Jesus, não olhando o pai de Jesus, não olhando as circunstâncias, olhando para ele como o Deus homem, como o Emanuel, como o Salvador. Você pode tentar comer pelas beiradas de Jesus e tentar encontrar Jesus usando outros meios. Não há outro jeito. Se você tenta comer pelas beiradas, você nunca encontrará Jesus. Porque se você vai pelas beiradas, o que há entre as beiradas e Jesus é um grande abismo. Mas quando nós olhamos para Cristo, entendemos que o caminho foi aberto por Ele mesmo, através do seu sacrifício na cruz. E quando encontramos Jesus, encontramos o Pai. Não há outro caminho, não há outro jeito. Jesus queria que as pessoas não enxergassem mais além, somente Ele. E por isso, nós devemos lembrar que acima de toda pessoa está o nome que é sobre todo nome, Jesus, o único Salvador, o único que morreu na cruz, o único que deu sua vida em resgate por nós, o único que é Deus homem, o Emanuel, o único que nasceu, viveu e morreu sem pecado, o único que pode nos salvar, o único que ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai, o único que nos salva, o único que nos julga. Por isso, pensar que existe outro intermediário além do próprio Jesus é uma afronta contra Deus. A Bíblia fala que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Ele é nosso único e melhor sumo sacerdote. Ele é o nosso intercessor nos céus. Ele é quem prepara nossa moradia celestial. Ele é quem nos resgata da corrupção deste mundo presente. Ele é quem faz possível a nossa adoção como filhos de Deus. Ele é quem virá para reinar e reinaremos juntamente com ele. Ele julgará quem nunca creu nele de acordo com as Escrituras. Em momento algum, quando falamos da supremacia de Cristo, em momento algum, quando falamos da suficiência de Cristo, encontramos na Bíblia menção a outras pessoas fora dele. Não há lugar para Maria, não há lugar para santos, não há lugar para anjos, é somente Jesus. Uma leitura da Bíblia toda vai nos mostrar que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. E que Ele é o único e suficiente Salvador. Devemos ouvir, crer e viver seus ensinos. O que faremos? Podemos ter a atitude da mulher? De bem dizer os meios pelos quais Jesus veio? Maria, José, os apóstolos? Ou podemos fazer o que o próprio Jesus falou antes, em discordância com o anterior? Bem-aventurados os que ouvem e praticam. Hebreus fala, se ouvirdes hoje sua voz, não endureçais o vosso coração. É somente Jesus, porque Ele é o Deus encarnado que veio para dar sua vida em resgate por nós. Entregue esse coração a Cristo. Somente Ele pode salvar a sua alma. Se você entender isso, eu peço que feche seus olhos e entregue seu coração a Jesus nesta hora. Você pode até repetir comigo, mas se você quiser fazer sua própria oração, pode fazer. Mas se você quiser uma ajuda, você pode repetir comigo as seguintes palavras. Senhor Jesus, reconheço o meu pecado. E reconheço que o único e suficiente Salvador foi Jesus que morreu na cruz para me dar vida e ressuscitou dentre os mortos para minha justificação. Eu peço perdão pelo meu pecado, me arrependo deles e eu venho a Ti, ó Senhor. Me dá a vida eterna, me aceita como seu filho. Quero viver para a Tua glória, ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Permita orar por você, por todos que ouviram. Senhor, muito obrigado nesta manhã pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado nesta hora, Deus, porque nós recebemos a Tua graça, Deus.
permite que o nosso coração esteja focado no Senhor sempre, na suficiência de Cristo, largando tudo, Deus, que se interponha para buscar a tua face. Bendizemos o teu nome e damos ao Senhor toda a honra e toda a glória em Cristo Jesus. Amém. A próxima mensagem, vamos tocar basicamente o mesmo assunto desde uma perspectiva diferente, porque agora é Jesus com a sua família. Próxima mensagem, nos acompanhe nessa hora. Até então, que Deus abençoe.